tinha as mulheres para ter e dar luz aos filhos. A Bíblia diz que antes das parteiras chegarem na casa das mulheres, as mulheres já tinham dado a luz. As mulheres já estavam com o menino no colo. Então, já pensou, um povo tão agraciado que o povo tirou um pouco forte, um pouco. Tá? Quando as parteiras chegavam para dar luz, para fazer o parto, os filhos já tinham nascido. Sabiam forte. A primeira dificuldade: Moisés nasceu num período em que a ordem era matar. Já pensou, não? O ser humano mal vem ao mundo, não vê nem o brilho das estrelas, já parte dessa vida. Assim, a primeira dificuldade da vida de Moisés. Moisés nasceu em um período de dificuldade. E a Bíblia diz que as parteiras hebreias elas eram fugidas. Elas eram mulheres de Deus. Elas não obedeceram à ordem do rei. Sabe o que elas faziam? Elas faziam o contrário. Elas pegavam os meninos, deixavam vivos. E aí os meninos cresciam, os meninos ficavam fortes. E a Bíblia diz que essa dificuldade era tão grande, irmãos, que um dia Deus, a dificuldade do povo de Israel, a luta do povo de Israel chegou até o rei. E a Bíblia diz que esse rei era tão ruim, o projeto dele era matar o povo de Israel, o povo hebreu. Mas com ele trabalho. Pegou o povo de Israel e mandou tudo para Maria. Maria é um faccioso, é um patrão, é um parceiro. Lá se chama Maria, você já pode. Eu não sei na Bahia ou Pernambuco como que chama. Lá no Piauí chama Ó Maria. Mandou o povo de Israel todo para Maria. Não sabendo ele que Ó Maria não está aqui. Ó Maria é Deus. Ó Maria é onde Deus levanta, é onde Deus unge, é onde Deus prepara, é onde Deus capacita. Também é aonde. Mas se tiver achado o olho, ele vai lá e quebra. Glória a Deus, tudo isso é feio, Maria. E nós estamos na Maria nessa tarde de hoje. Mas se tiver achado, mas se tiver ficado nessa tarde de hoje, Deus, ele vai restaurar nesse dia de hoje. Glória a Deus. Cutuca teu irmão do teu lado e pergunta pra ele. Pergunta assim pra ele, tá trincado? Tá trincado, Vale. Tá trincado. Tá rachado aí, Vale. Tá rachado aí? Tá rachado aí? Não. É aqui também, ô, aleluia, Deus! Ele vai te restaurar nessa tarde de hoje! Ele vai te pegar! Aleluia! Vai subir aqui e dar uma mão! Aleluia, Deus! Primeiro projeto do diabo na vida do rei da igreja. E na vida da igreja hoje, o quadro da igreja hoje. Sabe qual é a primeira arma do cão para fazer o povo de Deus parar? Para fazer com que a igreja não avance. Sabe qual é a primeira estratégia que você vai fazer? Barrar essa igreja. Sabe qual é? O diabo vai tentar de tudo para tirar da igreja. O diabo vai tentar de tudo para impedir que você venha a casa do Senhor. Sabe por quê? É verdade. Mandou o vendedor tudo para Maria. A Bíblia diz que estavam lá os hebreus, de dia e de noite, não tinha descanso não, Maria, fazendo tijolo, matando barro, fazendo copo, fazendo telha, fazendo pedras, construindo as muralhas do Egito, construindo as casas dos faraós do Egito, entendeu? Dificuldade. Glória a Deus. Ele pensou assim, eu vou matar ele para trabalhar, vou matar ele para poder descansar. O diabo falou assim, eu vou matar o crente de Deus para poder descansar. Vou fazer ele trabalhar tanto que eles não vão ter nem alegria, nem coragem de abrir a palavra dele. Eles não vão ter força para ler, eles não vão ter força para orar, eles não vão ter força para jejuar. E essa é a estratégia do diabo hoje nos dias atuais. Ele quer parar essa igreja, quer parar a minha tua vida, por quê, irmão? Para as coisas materiais. O trabalho material é bênção, mas cuidado, quando você vê que o trabalho material está te tirando da igreja, olha, cuidado, vigia. Glória a Deus, aleluia.
4 anos desempregado. Sem resto na carteira. 4 anos. Sem resto na carteira. Vivendo, sabe por quê? Eu trabalho autônomo. Deus ele colocou nas minhas mãos. Passe as contas, faça-se as mãos. Mas até o dia chamado hoje, Deus tem me sustentado, Deus tem me mantido, Deus tem me cumprido. Sabe por quê? Capítulo 3 de Êxodo. A Bíblia diz que estando Moisés apacentando as ovelhas de Jetro, ele subiu ao monte, e lá no monte ele viu uma sarça ardendo no fogo. E ele começou a olhar para aquela sarça e reparar, pô, que negócio é esse? Uma sarça ardendo no fogo. Mas o que me chamou a atenção é que a sarça não se consumia. A sarça que Moisés viu não se consumia. 4 anos trabalhando, irmão, todo. Deus não deixou faltar nada. Vivendo, comendo, vestindo e fazendo a obra do Senhor todos os dias. Sabe por quê? Porque um dia eu tive um encontro com a casa de Deus. Um dia a casa veio passada na minha frente. Aleluia! Ela falou assim, olha, eu sei de um jeito para fazer com que crente hebreu merecer e abandonar o meu Deus. Sabe por quê? Vou botar eles para trabalhar. Vou botar eles para construir os meus trabalhos. Eu vou oprimir eles. Eu vou tirar até a última gota de suor deles. A Bíblia que o povo de Israel começou a trabalhar no Egito, construir o Egito. A Bíblia que o povo de Israel começou a ficar. Deus começou a usar o coração do povo dele. Só que o que me chama a atenção é que o versículo 2 fala que quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, tanto mais se espalhavam, de maneira que se agitavam por causa dos filhos de Israel. Então está vendo hoje, quanto mais o diabo queria oprimir a igreja, quanto mais o diabo queria oprimir os obreiros do Senhor, quanto mais o diabo queria oprimir os missionários do Senhor, quanto mais o diabo queria oprimir os cantores do Senhor, quanto mais sabe para crescer, Deus vai multiplicar, Deus vai aumentar, Deus vai multiplicar, Deus vai aumentar, Deus vai aumentar. Quanto mais o diabo se levanta, mais ele cai. Quanto mais o diabo se levanta no meio da igreja, mais ele cai. Ei, irmão, está falando heresia. Você quer dizer que o diabo se levanta no meio da igreja? Sim. Em Efésios diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os principados e potestades e ordens infernais. Eu procurei entender através do estudo da exegese da Bíblia, através da hermenêutica, eu comecei a entender o porquê dessa palavra hostes infernais. E descobri que o nome hostes infernais significa o quê? Lugar santo. Sabe qual é o primeiro lugar que o diabo ele quer atuar? Sabe qual é o primeiro lugar que o diabo vem? Sabe qual é a primeira porta que o diabo bate? É a porta da igreja. Aí tem que pensar, irmão, misericórdia com o diabo da igreja. Filho de Jó. Vieram os filhos de Deus até a casa do Senhor. E a Bíblia diz